A paz do Senhor a todos, irmãos, como é que estão? Aqui estou bem, na graça do Senhor. Meus irmãos, hoje trago uma mensagem muito boa. Uma mensagem que, se nós colocarmos em prática na nossa vida, irmãos, não tem como nós não vermos a mão de Deus agir na nossa vida. Amém? Irmãos, a mensagem que eu trago hoje tem a ver, na verdade, com a nossa vida, espiritual, que tem a ver com as nossas finanças, a nossa vida financeira. Irmão, vocês já se perguntaram por que muitos cristãos, muita gente que entregou sua vida a Jesus, não tem conseguido prosperar nessa área das finanças, não tem conseguido ter sucesso na vida financeira? Irmãos, são cristãos que têm dívidas por todo lado, cristãos que estão sempre endividados, cristãos que as coisas na vida financeira não têm dado certo. Mas o porquê disso acontecer, irmãos, é muito simples isso. É muito simples. Nós temos o conhecimento da palavra de Deus. Nós sabemos que Deus ele tem promessas para nós, que estão escritas na Bíblia, certo? Mas essas promessas na nossa vida só se cumprem se nós formos obedientes à palavra de Deus. Ou seja, meus irmãos, não tem como nós colher bênçãos vinda de Deus se nós não obedecermos a Deus. Deus, meus irmãos, é um Deus que ele deu-nos o que regras para podermos vencer na vida, em todas as áreas da nossa vida. O que nós temos que fazer é colocar em prática aquilo que o Senhor nos manda. Amém? Irmãos, eu digo assim, muitos cristãos na vida financeira não têm prosperado. Muitos cristãos que entregaram a vida a Jesus, que seguem a Jesus, estão sempre, meus irmãos, endividados. Ou seja, vivemos endividados atrás de coisas, sempre estamos a pedir emprestado, enquanto que a Bíblia diz que se nós formos obedientes à palavra de Deus, nós é que vamos emprestar e nós não vamos pedir emprestado. Mas o porquê disso acontece na vida dos cristãos é simples, meus irmãos, é porque nós não estamos a colocar em prática a palavra de Deus, é porque nós não estamos a fazer o certo. E se nós, meus irmãos, não fazermos o certo, não tem como Deus ele nos abençoar. Deus só vai nos prosperar de uma forma tão tremenda se nós formos obedientes à palavra dele. E outra coisa, meus irmãos, sabiam que a vontade de Deus é que nós todos, sem exceção de pessoas, todos nós vencemos na área financeira. A vontade de Deus é que nós tenhamos o quê? Uma vida estável financeiramente. A vontade de Deus é que nós tenhamos o quê? Irmãos, dinheiro. Exatamente isso. Deus quer que a gente viva nesse mundo cheios de dinheiro. Deus quer que a gente tenha o quê? O suficiente para nós podermos fazer o que nós queremos. Amém? Irmãos, não é da vontade de Deus que nós vivemos todo momento emprestado, na escassez, sem dinheiro para nada. Isto não é da vontade de Deus. Irmãos, por essa razão que Deus ele nos trouxe uma mensagem há muitos anos atrás, através do profeta Malaquias, aonde Deus ele dizia ao povo, antigamente, que eles deveriam trazer o quê? Os 10% diante de Deus. Ou seja, 10%, meus irmãos, era tudo aquilo que o povo ganhava naquela época, Era aquilo que o povo ganhava. O povo tem que separar 10% dos seus ganhos, e os 10% eles consagravam e davam onde? Na casa de Deus. Aquilo era a parte que pertence somente a Deus. E hoje, meus irmãos, será que isso já não funciona? Claramente que funciona. Irmãos, a palavra de Deus, ela é válida hoje, amanhã e para as próximas gerações. A palavra de Deus, ela não foi válida na época de Malaquias, não. A palavra de Deus ela é válida para essa geração nossa, também para as próximas gerações. E Deus deu este mandamento ao povo, que se o povo fazer aquilo que Deus lhes ordenou, não tinham como as coisas não dar certo. O povo não tinha que separar aquilo que achava, tinha que separar os 10% de tudo aquilo que o povo ganhava e consagrar e oferecer a Deus. Oferecer a Deus como? Dando na casa de Deus, dando onde os sacerdotes ficavam lá. E hoje, meus irmãos, nós, o 10% daquilo que nós ganhamos, aonde nós damos hoje, nós damos na casa de Deus, aonde nós frequentamos. Por exemplo, você dá
os 10% daquilo que você ganha, aonde? Na sua igreja, aonde você vai lá para ouvir a palavra de Deus, aonde você é alimentado espiritualmente. Então, tu separas os 10%, consagras e você dá onde? Na casa de Deus, para que Deus ele possa abençoar a tua vida. Irmãos, não tem como isso falhar. Isso não vai falhar na tua vida. Se você é um cristão, é uma pessoa, mesmo que não seja cristão, é uma pessoa que anda a todo momento endividado. Você recebe, mas o dinheiro, meu irmão, você não vê o que você faz. O dinheiro desaparece do nada. Irmão, te exorto hoje, começa a colocar em prática o que eu trago aqui hoje, porque são verdades espirituais que vão mudar a tua vida e a minha vida se você colocarmos em prática o que diz a palavra de Deus. Irmãos, isso é muito verdade. Começa a fazer isso, começa a separar. Você que trabalha, ao receber o seu salário, antes de gastar o seu salário com o rancho de casa, antes de comprar qualquer coisa, tira primeiramente os 10%. Como você faz isso? Você vai calculando, por exemplo, se tu ganhas um valor X, pegas no calculador ou entra, nas plataformas, tu perguntas lá quanto é que é o 10% do salário que você ganha. Então, aí terás o quê? A percentagem, e você vai ter essa percentagem e vai orar e vai consagrar a Deus. E aquilo você vai entregar na casa do Senhor. E depois daí, meu irmão, você pode fazer o que você quiser com o seu salário, enquanto separaste os 10% que pertencem a Deus. Irmãos, Deus ele não nos pede muita coisa para poder nos abençoar. Deus nos pede apenas um valor muito, não tão elevado em si, mas é um valor que Ele nos pede. Para quê? Não é para Deus. Deus, meus irmãos, não pede nosso dinheiro para Ele. Pelo contrário, Deus nos pede dinheiro para poder abençoar a mim e abençoar você desse lado. Amém? Por isso, coloque isso em prática. Começa a fazer isso a partir do final do mês. Começa a fazer isso. Quando receberes, tira os 10%, consagra e dá na casa de Deus, onde você é alimentado espiritualmente. Irmãos, isso também acontece nas ofertas. Irmão, não dá qualquer coisa a Deus. Dá aquilo que é do coração. Semeia na casa de Deus, não por obrigação, mas sim de todo o coração, para que haja mantimento na casa de Deus. Amém? Irmãos, eu vou ler aqui a palavra de Deus para confirmar isso que eu estava falando aqui no livro de Malaquias, porque não são minhas palavras, são palavras que na verdade vem aqui escritas na Bíblia, e eu vou ler Malaquias 3. Então, se tiver a tua Bíblia aí, abra para poder confirmar Malaquias 3, e eu vou ler o que diz a palavra do Senhor a partir do versículo 7. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: 10 os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Irmãos, aqui Deus a falar para o povo que eles estavam a roubar a Deus. Como? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Ou seja, o povo não tirava os 10% do que ganhavam e não ofertavam na casa de Deus. Amém? Vou dar continuidade aqui. E Deus diz assim: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Irmãos, este povo não prosperava, este povo era amaldiçoado. Por quê? Porque eles não obedeciam a palavra de Deus, não separavam o que pertencia a Deus. Amém, irmãos? Por essa razão que o povo não prosperava. Tudo que eles ganhavam, irmãos, desaparecia em fração de segundos. Por quê? Porque estavam em desobediência da palavra de Deus. Vou dar continuidade aqui, diz assim a palavra do Senhor. É aqui Deus dizer, trazer todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Amém, irmãos? Aqui Deus estava a dizer ao povo, ou seja, traga os dízimos à minha casa, a casa do tesouro, que é na casa de Deus, e depois
fazer prova de mim. Aqui Deus está a dizer, vamos dar a Ele o que pertence a Ele. E depois temos que fazer o quê? Fazer prova dele. Temos que ter a certeza, temos que esperar no que Deus ele vai fazer com aquilo que nós lhe damos. Deus aqui. E depois fazer prova de mim se eu não vou abrir as janelas dos céus e nem de vos abençoar. Amém, meus irmãos? E onde assim, por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide no campo não vos será esta, diz o Senhor dos Exércitos. E aqui, meus irmãos, Deus está dizendo, olha, se vocês fazerem isto, eu vou fazer o quê? Vou repreender o devorador. Ou seja, Deus está dizendo aqui, se eu e você ofertamos na casa de Deus, se eu e você damos os nossos dízimos, Deus, meus irmãos, Ele vai repreender o devorador financeiro na nossa vida. Ou seja, ninguém vai tocar nas nossas finanças. Não há nada que poderá tocar naquilo que é nosso. Por quê? Porque Deus, Ele mesmo vai nos proteger. Deus vai proteger as nossas finanças. Amém, meus irmãos? A prosperidade financeira para um cristão só depende da obediência dele neste versículo de Malaquias. Irmãos, se nós formos obedientes, darmos dízimos, ofertarmos, sermos generosos, não tem como Deus não nos abençoar. Amém? E outra coisa, meu irmão, não dá somente dízimo e oferta e fique de braços cruzados. Não. Se você tem um trabalho, né? Pense em abrir um negócio. Se não trabalhas, abre um negócio e faça a palavra de Deus e Deus vai te abençoar. Ou seja, aquilo que você tocar, Deus vai abençoar. Por quê? Porque você cumpre com aquilo que Deus quer que você faça para poder vencer na tua vida financeira. Amém? Irmãos, esta é a mensagem que eu tinha a compartilhar com os irmãos aqui acerca da nossa vida financeira. Se eu e você, irmãos, colocamos em prática, irmão, isto aqui é uma coisa que funciona, isto aqui é bíblico, é a palavra de Deus. Esta mensagem aqui, irmãos, não vou somente para o povo de Malaquias naquela época, não. Esta mensagem vale para mim, vale para as próximas gerações. Qualquer cristão que colocar isso em prática na sua vida, com certeza verá a mão de Deus na sua vida financeira e não vai ver mais, né, na escassez. Deus vai abençoar mesmo e vai multiplicar a tua vida financeira de um jeito tão extraordinário. Irmãos, eu me despeço com a promessa de voltar nas próximas oportunidades com mais uma mensagem, né, da parte de Deus para todos nós. Deus abençoe a todos nós. Até lá.